Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 2. Livro de Romanos 2. Versículo 16. Romanos 2, versículo 16. Amém? Diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Amém. Pode ser sentado. Glória a Jesus. Essa palavra veio no meu coração. Na verdade, a palavra é baseada em Romanos 2, dos versículos 1 ao 16. E o que tocou no meu coração tem muito a ver um pouco com fim de ano, tem um pouco a ver com festividade, tem a ver com cumprimentar os amigos, cumprimentar os parentes, tem muito a ver com a nossa vida. Muitas vezes, nós chegamos no final do ano, pensamos o que deu certo, basicamente fazemos um balanço do que aconteceu na minha vida, quais eram as minhas expectativas, aquilo que eu tinha colocado perante o Senhor, o que o Senhor fez, o que eu sinto que o Senhor está trabalhando, e às vezes sentimos que parece que o Senhor não está trabalhando, né? Essa palavra fala algo que traz um certo ensinamento. Ali, aquele versículo é a conclusão da palavra de hoje, né? E o que diz na palavra, ele fala um julgamento, sobre julgarmos as pessoas, julgarmos atitudes, julgarmos pensamentos, o julgar. Tanto que essa palavra é uma palavra muito mais pesada, mas ela é uma palavra que creio que vai edificar as nossas vidas. Porque o que tem acontecido hoje em dia no nosso meio, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê em termos de corrupção, o que a gente vê tantas coisas ruins, que na verdade são situações que independem, de uma certa forma, de uma ação única nossa, né? Muitas vezes nós não temos uma ação para fazer, querem impeachment, querem tirar o Cunha, porque está cheio de político corrupto e o petrolão e etc e tal, e é partido, e ninguém se salva desses partidos. Nós não temos força, a gente vai para a rua, mas ir para a rua significa o quê? Dos 200 milhões de habitantes, você vai, sei lá, 100 mil, 200 mil para a rua, significa isso, né? Mas a palavra aqui fala sobre julgamento. Eu trouxe mais ou menos uma forma que nós julgamos o tempo todo. E muitas vezes fazemos julgamento por aquilo que ouvimos e não por aquilo que vemos. E o pior, o julgamento que normalmente fazemos é porque alguém veio e me contou alguma coisa. O julgamento que fazemos, eu creio que o pior julgamento é aquele que alguém vem e te conta uma história que você não participou, você não vivenciou, você não esteve lá, você não estava participando, você não passou um mês com uma certa pessoa, você não passou um ano, você não passou 20 anos, 30 anos, 40 anos com aquela pessoa, para você ter a capacidade de talvez, às vezes, fazer qualquer julgamento. E creia, mesmo que você tenha passado 40, 50 anos com aquela pessoa, o julgamento não pertence a nós, o julgamento pertence ao Senhor. Aqui nessa palavra ele diz assim, nesse contexto todo, dos versículos 1 ao 16, ele já começa o versículo 1. O versículo 1 ele é cruel, ele vem de uma forma pesada. A gente já chega e vem assim, dizendo assim, ó, vocês não têm nenhuma desculpa para fazer qualquer tipo de julgamento.
ele já vem assim de uma forma que assim diz, essa forma da minha interpretação, diz assim: portanto, és inexcusável. Inexcusável, tipo assim, não há nenhuma desculpa. É inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Então a palavra do Senhor já está vindo já com uma grande força quando Paulo está escrevendo aqui, quando o Senhor, logicamente, quando Paulo está escrevendo, ele já tinha certeza, já sabia e conhece o nosso coração, do quanto nós amamos, principalmente interpretação. Mas que ele tem mania de querer julgar e trazer uma certa, às vezes, soberba, por achar que a gente conhece a situação e que nós temos a capacidade de dizer o que é certo e de dizer o que é errado. Eu sempre comento com o pastor Márcio, ele até comentou, acho que nesse último culto, que Oséias mudou a minha vida. Vou fazer questão de repetir, porque é algo que foi importante na minha vida. Sei lá quantas vezes eu tinha lido o livro de Oséias, e teve um dia que eu li o livro de Oséias e parece que a ficha caiu, algo abriu na minha mente. Só para explicar, apesar que o pastor Márcio já disse explicar, mas o contexto era um pouco diferente, por isso que a palavra do Senhor era poderosa. Tem uma mesma palavra, tem várias formas, tem vários contextos e tem vários ensinamentos. Oséias, só para traduzir, Deus chegou e falou o seguinte: ó, você vai lá, você vai arranjar uma prostituta e você vai casar com uma prostituta. E você vai ter filhos dessa prostituição. Quero que você traga a interpretação para o meu povo, para que o meu povo entenda como é que eu me sinto. Porque o meu povo está começando a adorar outros deuses. Então, na verdade, estão prostituindo eu como o Senhor da vida deles. Se a gente pegasse esse homem chamado Oséias, trouxesse nos dias de hoje, e se esse cara tivesse entrado aqui na frente, incluindo eu, a gente ia olhar para assim: esse aqui está aqui de casa com a prostituta? Não é esse cara aí? Uau, que ele tem para vir no culto. Olha, ele vai tomar ceia, esse cara. Imagina, ele vai querer louvar aqui. Quem é esse cara para vir aqui louvar? Ele é casado com uma prostituta. Esse seria o nosso julgamento, vou ser sincero, poderia até ser o meu, antes talvez o Senhor tocar na minha vida com essa passagem do livro de Oséias. E aqui em Romanos 2, ele já vem fortemente dizendo assim: você não é ninguém para fazer julgamento sobre qualquer pessoa. Eu tenho uma forma de ser, do meu temperamento, que não significa que é certo ou errado, mas quando alguém me pede conselho, tenho certeza que o conselho nunca sai da minha boca. Por quê? A minha forma é muito mais voltada para que a pessoa pense na situação que ela está, porque ninguém, em hipótese alguma, vai conhecer aquilo que existe no teu coração. Ninguém vai saber o que um casal passa dentro de 4 paredes. Ninguém tem a capacidade de querer dizer o que você tem que fazer. E infelizmente nós adoramos e gostamos muito de fazer isso, achando que estamos fazendo bem e querendo muitas vezes dar recomendações. E aqui ele fala: cuidado. Não há desculpa nenhuma para que você faça qualquer julgamento, não importa quem você seja. E é mais ou menos assim que ele diz assim: portanto, és inexcusável, ficou mais desculpa nenhuma, quando você julga. Ó homem, ele diz assim: quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Pois tu que julgas, faz o mesmo. E o Senhor, infelizmente, mas felizmente, Ele trouxe isso muito forte na minha vida há muitos anos atrás. Por até nascer num lar, numa igreja, desde pequeno, às vezes isso cria uma certa soberba, muitas vezes,
falam. E havia um assunto na época, nossa, eu condenava assim com os 20 dedos, os 10 da mão, mais os 10 do pé. O sulura era 9 por 10, né? Mas eu, na verdade, eu não julgava por mal, mas era tipo, eu falava aquilo que era certo. Ah, é? Fez aquilo? Ah, não quero saber. Tinha que acontecer isso. E não foi uma vez, foi uma, 2, 3, porque eu estava fazendo um julgamento. E que de certa forma o Senhor permitiu que acontecesse na minha vida. Aí foi exatamente igualzinho a Pedro. Foram 3 vezes que eu caí no mesmo pecado o qual eu fazia o julgamento. E a palavra aqui, pegando todo o contexto, ele traz essa marca muito forte, no sentido de tipo assim, em primeiro lugar, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Em segundo lugar, o que aquela pessoa está passando é hoje. Você hoje, às vezes é muito fácil quando você está fora do problema, você olhar para alguma coisa e achar que está errado, achar que não está certo. Só que o amanhã vem. Aí quando vem o amanhã é uma outra situação, é uma outra circunstância. Tanto que, tipo assim, quando nós estamos trabalhando, quando tudo vai bem, a casa está reformada, não me falta nada, o seu comportamento, o seu temperamento, aquilo que você pensa no seu dia a dia, é uma coisa. E parece que fica um negócio lindo, você começa a olhar todo mundo, achar que tudo é certo, que tudo é errado, que não está bom. Mas às vezes quando o Senhor vem, ou por permissão dele, ou às vezes por negligência nossa, e de repente ou perdemos o nosso emprego, ou de repente alguma situação ou de doença começa a vir na nossa vida, aqueles pensamentos que você tinha naqueles dias, quando a tua casa estava legal, reformadinha, você tinha seu trabalho, você trocava de carro todo ano, você ia comer fora, quando a partir do momento que você não pode mais comer fora, você não consegue mais pagar o aluguel, você vai ter que mudar para um lugar menor, toda a forma de pensar sua muda. E você começa a se esquecer, tipo, uau, lembra quando eu fazia julgamento, falava do fulano, falava do ciclano, falava do doutrano, e de repente eu agora que eu estou entendendo o que foi que aconteceu comigo. Quando eu fazia o julgamento, quando eu caí, foi quando eu falei, uau, agora eu entendo, nessa situação que eu estou agora, o desespero que se tem e o que você acaba fazendo. E a gente vê isso do mundo afora, a gente vê por reportagem, que é o que praticamente os dependentes químicos fazem. Os dependentes químicos, seja de bebida, seja de entorpecente, seja o que for, eles fazem absurdos para conseguir ir lá e comprar bebida, ou para lá e comprar a droga ou algo nesse sentido. Só que, se vocês pensarem, há alguns anos atrás, ele nem olhava para aquilo. Mas parece que quando a gente entra em algo que muitas vezes nós condenamos ou nós apontamos, a gente não consegue lembrar que, puxa, eu falava aquilo que eu pensava daquela forma. Aqui também nesse texto fala que o julgamento, como eu falei no início, não pode vir de nós, o julgamento vem do Senhor. Porque a única pessoa que vem conhecer, que conhece o nosso dia a dia, na nossa casa, as tristezas que nós temos, quando nós choramos, quando nós estamos alegres, é só o Senhor. E é interessante que eu tenho orado muito, que de vez em quando minha mãe me tira do sério. Porque acontece, minha mãe ela é nem bipolar, minha mãe é polipolar, né? Assim, cada dia parece que quando eu ligo para minha mãe, eu falo, prazer, meu nome é Douglas, eu sou filho, como vai? Aí eu tenho que esperar, é quase verdade que eu estou dizendo. Eu tenho que esperar ela falar alô, para eu entender qual das minhas mães é aquela daquele dia. É a pura verdade. Só que às vezes é muito engraçado, por mais que eu tenha certeza daquilo, mas eu me frustro tão grande. É raro, né? Mas aconteceu na semana passada. Eu falei, hoje não vai dar. Olha que interessante. Porque eu falei que hoje não vai dar, porque por algum motivo, mesmo eu lá tenho orado,
E falou assim, não dá, não consigo ouvir isso. É mais ou menos assim. Mas eu creio que há um lado bom e algo bom nisso, porque o Senhor permitiu e permite que eu entenda isso e que eu não faça julgamento sobre a minha mãe. Então hoje eu me esforço, e nós vamos falar um pouquinho na frente sobre me esforçar. Hoje eu me esforço para que tudo aquilo que eu tenho com a minha mãe seja puro amor. Mesmo que ela fale uns absurdos, todo mundo aqui sabe que sempre, acho que a mãe dele quando fala uns absurdos, né? Mas fala, não pode ser. Mas mesmo assim, graças ao Senhor sobre a minha vida, Ele me trouxe esse entendimento, tipo assim, não julga a tua mãe, você não sabe o que tem no coração dela. Você fala com ela todos os dias, eu falo, mas são 15 minutos do telefone, 20 minutos, às vezes até 1 hora. Mas um dia tem 24 horas e nós não temos nenhuma capacidade de olhar o coração de alguém, olhar a mente de alguém para conseguir entender o que ele está passando naquele momento. E mesmo quando tudo vai bem, não significa que a pessoa esteja bem. Né? Acho que teve um culto um tempo atrás, para que eu utilizei aquele comediante lá, o Williams, o Robin Williams. E aí, eu tinha tudo para ser feliz, né? Se eu olhasse pela casca, o cara era super feliz. Mas, na verdade, o cara tinha um buraco tão gigante e doía tanto na vida dele que ele acabou se matando. E muitas vezes nós esquecemos que as pessoas, muitas pessoas, às vezes são casca. Às vezes olhamos para a pessoa, na verdade nós só conseguimos ver casca porque essa é a nossa capacidade. É aquilo que nós podemos ver, é aquilo que externaliza. E a gente escuta umas 3 ou 4 palavras das pessoas. E o cuidado que nós temos que tomar é, eu vou fazer um julgamento sobre alguém por causa de 4 palavras que ela falou naquele dia. Que para mim bastou para mim pegar e falar assim, essa pessoa é assim, assim, assado, o que ela falou? Você viu o que ela disse? E o nosso grande erro não é tão somente a gente às vezes olhar e ter a impressão. Infelizmente a gente olha e fala para um, e esse aqui fala para outro, e cada um vai transformando a história. E a palavra do Senhor aqui, ela é extremamente dura, porque ela diz que o Senhor vai fazer um julgamento da mesma forma a qual você julgou. E isso nós não podemos fazer de forma alguma. Isso começa a fazer, sabe o que? Começa a nos distanciar do Senhor. Porque da minha boca, daquilo que tem que trazer algo para edificar, aquilo que eu tenho que trazer como exemplo, na verdade eu começo a fazer o inverso. E de repente, às vezes, é uma questão de eu liberar um perdão. Por isso que eu falei que a palavra hoje tem muito a ver com o final de ano, com a perspectiva da vida, o que eu fiz, o que eu tive que melhorar, colocar o Senhor. Aqui diz que nós não conhecemos quais são os planos do Senhor na vida de cada um. Se vocês puderem guardar essa, talvez tentarem ter esse mesmo sentimento, entendimento que eu tive na minha vida com Oséias, guarda no meu coração. Porque aquilo que havia sobre a vida de Oséias era um plano do Senhor. Nós não sabemos qual é o plano do Senhor para cada uma das vidas que aqui estão. Muitas vezes, a gente sabe, principalmente nesses últimos anos, eu cresci com muitos anos, não sabe, em Jerusalém. Então, quando eu era pequenininho na igreja, quando era evangélico, nossa, era um negócio com extraterrestre. Ah, uma forma, andar, dançar, não sei o que, e assim era puxado. E raramente, logicamente a mídia também não ajudava muito, nesse sentido, mas raramente você via algo de errado no meio evangélico. E o que acontece hoje em dia? Quantas coisas vemos de errado no meio evangélico? E muitas dessas pessoas
estão errando e que erram no meio evangélico, algumas, conheci poucas, mas eram justamente pessoas que ficavam assim. Você faz isso, você faz aquilo. Tenho uma experiência negativa, mas quero compartilhar com os irmãos. Eu já comentei já com o pastor Márcio, a Mediane. Eu tinha um amigo na minha infância, mas imagina um crente chato de igreja, querendo converter os crentes. E todo mundo era bonzinho, nós éramos um grupo muito ativo de ler a Bíblia, escola dominical, e orava, íamos em reunião de oração, o grupo dos jovens era extremamente forte, unido, sabe? E vamos orar, e vamos orar, e todo pai. Mas tinha um cara que era um cara chato, que assim, pô, lá vendo volta. E volta andando, porque o Senhor, não sei o quê, a palavra, não pode, irmão. Tanto que ele nem era muito bem-vindo, porque ele não sabia, ele trazia tanto a religiosidade, usos e costumes, que ele, na verdade ele não conseguia ter um discernimento, porque ele não permitia que o Senhor falasse através da vida dele, que ele pudesse olhar através do Senhor, ouvir através do Senhor, e entender esses costumes. E o que infelizmente aconteceu? Depois de alguns anos, ele foi ser missionário em Mato Grosso. Mato Grosso. Não lembro. Mato Grosso do Sul, não lembro. Mato Grosso. E ele foi ser missionário lá. Como eu estou dizendo, é triste que eu vou comentar, mas é para entendermos, guardarmos isso no nosso coração, para tomarmos cuidado daquilo que nós falamos, ou sequer daquilo que apontamos. Esse cara, era o todo crentão lá que fazia, foi para lá para ser missionário. E ele acabou ficando na casa lá do pastor. Conclusão, ele acabou vindo a ser amante da esposa do pastor. A esposa do pastor deixou o pastor e eles foram viver juntos. Essa história marcou também a minha vida, justamente nesse ponto, o que nós estamos apontando a quais pessoas todos os dias. Quem que nós estamos julgando? Por que nós estamos tão preocupados com a vida de alguém? E por que não gastamos mais tempo com a minha vida, cada um com a sua vida, do que ficar cuidando da vida de alguém, ver de repente o que o outro está fazendo e o que o outro não está fazendo? A gente tem que cuidar onde que a gente põe o plano dos nossos pés, tomar cuidado onde nós estamos, o que a gente está ouvindo, o que nós estamos vendo. E muitas vezes não estamos preocupados com isso, estamos muito mais preocupados com o cara que casou com a prostituta. Até mesmo com essa coisa ridícula. A gente está preocupado com o cara que fez não sei o que, fez não sei o que lá. E esquecemos que nós somos humanos e temos um monte de falhas. E a gente, se cada um fizesse uma lista das suas falhas, entrega para alguém, ó, isso aqui sou eu. Pode falar de mim. Imagina como isso é não. Então é mais fácil olhar o outro do que olhar nós mesmos. Aqui diz que não sabemos muitas vezes o momento que a pessoa está passando e como que ela se encontra, como eu falei no início. Aqui fala para que a gente não venha julgar alguém, mas que a gente possa ter, aqui fala, o Senhor deixou riquezas, diz aqui no versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Em vez de nós falarmos algo para que a pessoa possa sentir que ela talvez esteja fazendo algo errado e que ela venha a se arrepender, porque a mensagem da cruz é o arrependimento e aceitar Jesus. E essa é a mensagem principal. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E onde se encontra o amor nesse processo que quando, em vez
vez de eu julgar, eu ir e amar alguém. Quantas pessoas, se a gente pegasse hoje, fizesse uma lista, fizesse um balanço no ano de 2015, de janeiro até aqui, até ano passado, mas 2015, quantas pessoas será que na verdade a gente fez algum julgamento? E aquele julgamento acabou ferindo aquela pessoa, ou aquele julgamento fomentou uma outra pessoa. E quando a gente faz julgamento, a gente começa até a descrer. Aquilo que eu estava falando quando eu era pequenininho, que crente era um negócio, hoje em dia os crentes perderam a credibilidade. Perderam a credibilidade. Outro dia eu estava vendo na internet, semana passada, não sei quem é, talvez seja uma atriz, alguma coisa. Vai falar, aí o evangélico, não sei o que, vai posar no. Perdeu a credibilidade. Não basta mais você dizer que você é crente, que você é evangélico, porque até isso já perdeu o valor. E muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, ou do nosso meio, quando fazemos esse tipo de julgamento, a gente está só jogando coisas ruins. Você não está edificando ninguém, está fazendo com que a fofoca venha se perdurar. E quando você faz a fofoca se perdurar, você na verdade já está fazendo um julgamento, e as pessoas, quando você diz, já taxam ela daquela formatação. E quando você taxa alguém daquele jeito, parece que ela perdeu a credibilidade para você. Porque fica na sua mente, essa pessoa fez isso, fez aquilo, como é que eu posso confiar nela? No versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e do teu coração, olha que palavra forte, impenitente. A dureza do teu coração e impenitente. Entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo do Senhor. A gente se esquece de tudo aquilo que nós pensamos e nós agimos através da nossa boca. O Senhor está vendo tudo isso. E o Senhor, na verdade, no dia do julgamento, Ele vai trazer isso à tona e vai dizer, olha, talvez eu creio, Ele vai dizer, não somente, você fez isso, você quer saber aquilo que você fez? Em que e como repercutiu? Você pensar já é um pecado. Agora imagina você pensar, você externalizar e você, através da tua vida, através da minha vida, contaminar. Porque o que nós estamos falando aqui é como se fosse um processo de contaminação, como se fosse uma doença que nós muitas vezes fazemos quando julgamos alguém. E olha só que interessante, o versículo 7 diz assim: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e a honra e a incorrupção. Então, da nossa vida só tem que sair o quê? Só tem que sair coisas boas. E aí o versículo 8 diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. São os egoístas, são as pessoas que na verdade desobedecem aquilo que vem do Senhor, ou a palavra do Senhor. E o que nós temos que buscar? Fazer com que o Senhor use as nossas vidas. Eu sempre digo aqui, parece que a minha pregação é sempre a mesma, de verdade, porque é algo latente na minha vida. Vocês podem perceber, o que eu prego aqui é sempre postura, é o que você fala, é o que você faz, é o quanto na verdade você ou contamina ou você edifica. E a mensagem principal da palavra do Senhor, do arrependimento, é tudo no amor. Então, aproveitem nesse momento de fim de ano, que é momento de festa, todo mundo vai no Facebook, feliz Natal, tudo de bom, manda bandeirinha, Deus abençoe, vai na casa do parente. Lembre-se, se algo no teu coração, se algo que você fez,
se você falou sem querer mal de alguém, se você julgou alguém, tome isso como uma oportunidade para você pedir perdão. É o arrependimento. Perdão é o arrependimento. Se houve alguma pessoa que de repente você fez uma fofoquinha, algo, é um momento de você pedir perdão. E quando a gente pede perdão para alguém, por mais que esse alguém fique triste, fique chateado ou zangado, creia, quem tem que ver isso é o Senhor. É o Senhor que vai estar dentro do teu coração, que vai estar interpretando o teu coração do teu arrependimento de algo que você fez. E se nós não pedimos pecados, pedimos perdão dos nossos pecados, o céu não vai ser nosso lar. Por isso que o pregar o arrependimento é arrependa-se. Na outra pregação eu falei sobre novidade de vida, sobre matar o velho homem e ressurgir um homem novo. Para ressurgir um homem novo a cada dia, nós temos que nos lavar. E nos lavar de que forma? Como é Natal, nos lavar no sangue do Senhor Jesus, porque é isso que vai purificar a tua vida. E a forma de purificar a tua vida é você se limpar. É como se você fizesse uma listinha. Puxa, pisei na bola com quem? João, Pedro, Antônio, não sei o que, e pedir perdão para todo esse monte de gente. Já papel. Está no computador, imagine quantas pessoas que nós viemos falar mal, quantas pessoas que a gente foi fomentando e falando com outros. Aproveite esse momento de fim de ano. Pegue as pessoas que, na verdade, você, por um acaso, você fez algum mal, por um acaso, você fez algum comentário e não identificou. É o momento de pedir perdão. É o momento de se colocar perante o Senhor, fazer um balanço da tua vida. Falar ao Senhor, fiz um monte de coisa errada esse ano. Eu quero me retratar de pessoas, na verdade, eu tinha que promover o amor, mas eu acabei não promovendo o amor. Eu convido a vocês depois de lerem Romanos 2, do 1 ao 16, nós não lemos para acabar tomando muito tempo. Mas a mensagem principal é sempre a mensagem do amor. Porque se você ama o seu próximo, como também foi no outro culto que eu falei, do amar o teu próximo como a ti mesmo, se você amar o teu próximo, você, em hipótese alguma, você vai fazer qualquer fofoca dele. Se você partir do princípio que eu sou um instrumento do Senhor, cada um de nós é um instrumento do Senhor, esse instrumento pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Se você usar o teu instrumento para o Senhor, a tua vida vai ser uma vida edificada. Quando olharem para você, vão dizer quem você é. Não é para você ser o chato, que nem aquele amigo meu que falei. Depois ele se arrependeu, para terminar a conversa. Graças a Deus ele se arrependeu, a mulher lá também se arrependeu. Graças a Deus ele hoje é pastor, está pastoreando uma igreja. Né? Mas é o arrependimento. Ele errou, mas é o arrependimento, na verdade, que é o que vai nas nossas vidas. Amém? Amém? Eu vou ler o versículo 16, mais uma vez, que é o que nós temos. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, que é o que nós falamos. Cada um tem os seus segredos, só o Senhor conhece o teu coração. A casca, todo mundo pode olhar. A casca a gente pode ver sorrisos, pode ter o pessoal feliz. Quantas pessoas dizem, nossa, teve depressão, ele estava super bem a semana passada, estava rindo. Ninguém conhece o coração de ninguém. Então é muito melhor que gastemos o nosso tempo intercedendo pelos nossos amigos, irmãos e nossos parentes, a ficar comentando fofoca, e nós vimos a julgar, para que o Senhor também não venha a nos julgar. Amém? Que essa palavra fique forte no coração dos irmãos, assim como ficou no meu coração, assim como o exemplo que eu falei da minha mãe, como o exemplo de Oséias, para que a gente não julgue, mas para que a gente
ame o irmão. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.